Pessoal, boa noite, hein? Bom, eu vou começar a live aqui. Se vocês não estiverem me ouvindo, se tiver algum problema na transmissão, por favor, me avisem. Eu costumava perguntar se vocês estão me ouvindo, mas como demora um tempo até o áudio chegar aí, coisa e tal, vão manter bronca aqui, vamos seguir em frente. Se tiver problema, vocês me avisem. Então, beleza. A ideia da nossa live hoje, como todas as nossas lives, a gente vai começar falando de um livro. E esse livro é um livro chato. Na live passada nossa, eu falei do livro da Ayn Rand, que é um livro ótimo, um livro libertário, tudo a ver com libertarianismo, com liberdade econômica, enfim. E dessa vez eu vou falar sobre um livro altamente sossa, mas que tem algumas lições interessantes, tá? É uma coisa bacana da gente avaliar. Eu acho que ler livros é uma coisa que nunca é ruim, por mais que você não concorde com o que o autor fala, é sempre uma coisa interessante você entender o ponto de vista dele, entender o que ele está dizendo e coisa e tal. Bom, sobre o livro Vigiar e Punir, eu tenho certeza que se alguém aqui estudou direito aqui em Banânia, já viu esse livro. Ele é ponto pacífico em todas as escolas de direito do Brasil. É a Bíblia do pessoal chamado garantista. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. É aquele pessoal lá do STF, o Celso de Mello, a Rosa Weber, que diz que prender só em último caso e, poxa, coitado dos criminosos, eles são só injustiçados da sociedade. Essas coisas assim. Aquele povo que quer soltar o molusco, resumindo. Enfim, o Michel Foucault, que é o autor desse livro, ele, na verdade, foi um cara muito prolífico, ele falou sobre um monte de coisa, ele tem livros sobre sexualidade, sobre trocentas mil coisas, era um filósofo totalmente cabeça aberta. Ele não é tão antigo assim, tá? Ele viveu no século passado, ele morreu em 1984. Ou seja, eu já era adolescente, já tinha aí meus 16 anos de idade. Enfim, ele morreu há relativamente pouco tempo. Quem começa a ler o livro dele pode ter a impressão de que é um livro muito antigo e coisa e tal, mas na verdade é um livro escrito há relativamente pouco tempo. O cara era um bom vivant, tá? Ele era de uma família rica, era filho de cirurgiões, de médicos bem conceituados. Então ele tinha uma vida de high society em Paris, era super conhecido lá. Em grande parte, a força do livro dele é justamente disso. O cara era meio que um artista, um cara conhecido, uma pessoa da mídia, esse tipo de coisa. E como vocês podem imaginar, a galera socialista do Leblon aqui de Banânia adora essas coisas, né? Tanto que, lógico, ele é um cara respeitado, é um filósofo conhecido no mundo todo, mas em lugar nenhum ele é tão idolatrado como no Brasil. No Brasil ele é tido como um cara que é um deus do direito penal, né? Enfim, esse livro dele tem uma parte legal, que é a parte inicial do livro. Eu vou tomar a liberdade de ler para vocês aqui, se eu conseguir achar ela, porque eu tinha deixado aberto aqui, mas eu acho que eu fechei esse livro. Espera aí que eu vou achar já rapidinho. Damien fora condenado em 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, de onde deveria ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha acesa de 2 libras, em seguida, na dita carroça, na praça de Greve, e sobre um patíbulo que ali será erguido, atenazado nos mamilos, coxas e braços e barriga das pernas. Atenazado, para quem não sabe, existe uma ferramenta chamada tenaz,
que é tipo um alicate de corte, um alicate para você cortar as coisas. Então ele seria atenazado nos mamilos, braços, coxas e barriga das pernas. A sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio. Ou seja, o cara está sendo condenado porque matou o próprio pai. A mão dele será queimada em fogo de enxofre. As partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente. E a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos e seus membros consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas e suas cinzas lançadas ao vento. Ou seja, o que ele está descrevendo aqui é um típico caso de punição medieval. Repara, e o livro dele não foi escrito nessa época, tá? O livro dele foi escrito já há pouco, coisa de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Relativamente pouco tempo. Mas ele narra essa história da punição para explicar um ponto interessante, que é realmente como o poder do governo, né, o poder do governo no direito penal é uma coisa forte, é uma coisa absurda, é uma coisa sem sentido. E de fato, esse tipo de punição, tá? Esse negócio de cadeia, igual a gente tem hoje, a pessoa cometeu um crime, ela é condenada a não sei quantos anos de cadeia, isso é uma coisa relativamente recente na história da humanidade, tá? No Império Romano, na época das Cruzadas, no início na Idade Média, coisa e tal, o que era punição para crimes era tipicamente açoitamento, cortar dedo, cortar mão, cortar pedaço do rosto. É esse tipo de coisa. A punição era tortura, mutilação, esse tipo de coisa. Realmente uma coisa absurda. Mas ao passar dos anos, à medida que a sociedade foi evoluindo, os conceitos de direito penal foram crescendo. Se você reparar realmente a história, ela é uma história, a história do direito penal, né, do direito de punição, ela é uma história em nome que vai evoluindo em favor do direito garantista. Por que isso? Porque quando você pune com tortura, quando você corta a mão numa pessoa, corta um dedo de uma pessoa, você não tem como voltar atrás. É um ato que é definitivo. Até hoje não tem, pelo menos, nenhuma técnica cirúrgica ou médica para reverter esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Qual era o problema? Qual que é a ideia que ele coloca? É que realmente o direito penal ele precisa ser um negócio, assim, em último caso, a pessoa ser punida só em último caso, se não tiver nenhuma alternativa, tem que ter o direito de defesa, a ampla defesa, o contraditório e coisa e tal. E esse livro dele foi justamente, é um livro de filosofia, tá? Um livro que ele fala das coisas em termos abstratos, ele não propõe nada, ele não propõe nenhuma alternativa, né? O que ele coloca só é que na época já existia cadeia, na época que era vivo, no século passado, 1900 e tal, mas ainda era uma cadeia na forma ainda cruel, não era uma cadeia que visava educar a pessoa ou retornar ela para a sociedade como um indivíduo recuperado e coisa e tal. Era uma cadeia com o objetivo de punição pura e simples. Então, o livro é basicamente isso. Ele trata, primeiro, ele traz essa história do direito penal ao longo do tempo, né, das punições do direito ao longo da história, e mostra como essas punições vão se tornando cada vez mais brandas, cada vez mais... Não é brandas no sentido de punir menos, né? Se parar para pensar, o cara ficar numa cadeia por muito tempo pode ser até pior do que cortar uma mão dele. Se cortar a mão dele, ele perdeu menos, porque o tempo de todos nós nessa vida aqui é limitado. Se você fica 20 anos na cadeia, você perdeu uma fração da sua vida que você nunca mais vai recuperar. Enfim, ele coloca todas essas coisas lá, mas não propõe nada muito novo. Ou seja, ele gerou essa onda toda em favor
do garantismo, que é a Bíblia que o Celso de Mello obedece, que a Rosa Weber obedece, que muitos dos profissionais do direito obedecem, que é esse negócio, o direito penal é uma coisa absurda, só em último caso que se deve punir alguém, e a punição tem que ser, na verdade, com o intuito de reeducar a pessoa, não sei o que lá. Bom, eu nunca concordei muito com isso, tá? Eu acho que é importante você ter uma restituição social da pessoa que cometeu um crime. Mas eu concordo no aspecto que tange a capacidade da irreversão da coisa. Isso realmente é um problema. Vamos transportar esse problema do direito, da punição de um assassino, de uma pessoa que cometeu um crime, para a nossa visão anarcocapitalista. Repara a questão. Eu já falei isso em vários vídeos, se vocês quiserem pegar meus vídeos, está isso mais explicado, aqui eu vou falar muito rapidamente. A ideia é a seguinte, você tem uma empresa de segurança privada que vai aplicar uma punição numa pessoa. Essa pessoa ela foi acusada de ter matado outra pessoa. Ela passa pelo julgamento todo e no final do julgamento é considerada culpada e a punição nessa empresa de segurança privada, a punição para matar outra pessoa é a morte. Então, no final, depois do julgamento todo, todas as provas apresentadas, a pessoa que foi considerada culpada, ela vai lá e é executada pela agência de segurança do Ancapistão. Pois bem, dias depois disso, sobrevém uma prova de que ela era inocente, que houve um erro de julgamento. Lembra, isso é um ponto que eu ressalto sempre, é uma coisa que talvez quem não tenha alguma vivência com o direito, com o dia a dia de tribunais e coisa e tal, talvez não tenha essa visão tão clara, mas gente, tribunal é uma coisa altamente falível. É muito fácil um juiz errar, é muito fácil uma testemunha não conseguir falar ou falar alguma coisa errada e dar a impressão para o júri de uma coisa diferente do que houve. Então, existe sempre a chance grande. E assim, embora muito do que exista de problema de erro de julgamento hoje seja devido ao tribunal ser privado, ao tribunal ser público, a ser uma entidade monopolista, que o juiz meio que não tem que se preocupar muito, assim, a chance dele sofrer uma punição por um julgamento errado, assim, a menos que ele faça uma merda muito grande, uma coisa assim muito na cara mesmo, a chance dele ser punido é mínima, ele não vai ter punição nenhuma, ele pode julgar como ele achar melhor aquele caso, que não vai ter problema. No Ancapistão não vai ser assim, então a gente espera uma qualidade melhor do julgamento. Ainda assim, eu vou te falar um negócio, eu acho que a chance de haverem erros de julgamento no Ancapistão é muito grande. Agora, imagina essa situação. Eu tenho uma empresa de leis privadas, uma agência de segurança, que lá no seu contrato padrão tem lá dizendo que a pena para quem mata alguém é pena de morte. Agora, essa empresa, depois de descobrir o erro no julgamento, ela matou alguém de forma injusta. Ela matou alguém sem saber. Então, ou seja, se você aplicar a própria lei dela, a própria lógica dela, ela vai ter que se matar. Não faz sentido isso, você não pode ter esses tipos de punição irreversíveis, absurdos. A questão da prisão, a prisão ela é teoricamente reversível, porque você pode soltar a pessoa. Mas como eu falei, não necessariamente. Uma prisão que o cara fica 20 anos na cadeia, o cara perdeu, sei lá, 1/5 da vida dele. A vida nossa é limitada, daqui a pouco a gente está indo embora. Então, assim, realmente o cara perdeu um tempo significativo. Então, a minha visão, que eu já botei em outros vídeos, é que eu acho importante a pena ser financeira. Porque pena financeira sempre se resolve o problema. O Foucault jamais iria para o lado da pena financeira, porque a visão dele é socialista. Para ele, dinheiro é uma coisa ruim, não é uma coisa que resolva problemas. Dinheiro para ele é um negócio, é a visão marxista padrão daquele pessoal socialista lá do Leblon, que tem tanto dinheiro a ponto de achar que dinheiro não importa.
Então, mas para gente que sabe que dinheiro é uma coisa que realmente é uma penalização, você ter que pagar uma pena é algo importante, mas o mais importante é uma pena reversível. Se amanhã descobrirem que o cara realmente não era culpado, ele era inocente daquilo que ele foi acusado, basta restituir o dinheiro para ele. É só dinheiro mudando de mão, não é nada que não possa ser alterado a qualquer momento. Então, resumindo essa história, embora eu não concorde com a maior parte das ideias do Foucault, de eu achar o livro dele um amontoado de um panfleto marxista, garantista e etc. Mas eu tenho que confessar que algumas ideias dele são bem razoáveis. Então, por exemplo, uma ideia que eu concordo, ele fala da questão de... toda essa questão, na verdade, já era definida antes dele, tá? Ele foi um grande advogado dessas coisas, mas assim, isso já era algo que já existia antes. A questão, por exemplo, da pena não passar de pai para filho. Isso é uma coisa óbvia, ninguém tem culpa do que o seu pai fez ou do que o seu avô fez. Isso é uma coisa que agora estão até querendo mudar, né, com esse negócio de dívida histórica e coisa e tal. Mas a verdade é que desde então ele já tinha essa ideia de que, poxa, é um absurdo você condenar alguém por algo que a pessoa não fez. De qualquer forma, essa visão minha de que punição por uma empresa de segurança precisa ser financeira é a minha visão. É o que eu acredito, já falei isso em vários vídeos, já botei vários motivos por isso. Eu deixo claro que do ponto de vista libertário isso não é necessário, isso é algo que pode acontecer, pode não acontecer. Podem haver empresas de segurança com cadeia, igualzinho tem hoje, não tem nada que impeça. Eu só acho que vai ser algo pouco econômico. E lógico, uma questão do tipo, mas o cara é um assassino serial e vai roubar, vai tentar matar gente a vida toda. Se você não prender o cara na cadeia, ele nunca vai acabar de ameaçar a vida dos outros. Aí entra o outro lado da coisa, como eu já falei nesses vídeos também. Autodefesa é fundamental numa sociedade anarcocapitalista. Se você tem uma sociedade em que as pessoas têm um mínimo de defesa pessoal, tem uma arma, tem alguma condição de oferecer resistência a um atacante desses, o cara não vai viver muito tempo. Uma pessoa que hoje um assassino serial consegue se dar bem, principalmente em grandes cidades, porque a maior parte das pessoas não usa arma, não está armada, não tem defesa pessoal, não se preocupa com isso. Tem aquela falsa sensação de segurança, que nesse ponto até o pessoal do campo tem menos, justamente porque no campo você não tem essa sensação de segurança que você tem nas cidades. Então, lá no campo, o pessoal acaba tendo um pouco mais de prevenção, acaba tendo armas, acaba tendo maneiras de oferecer resistência a um eventual atacante. Então, no final das contas, um cara desse tipo, num ambiente que todo mundo está armado, meu amigo, ele não dura muito tempo. Ele vai conseguir matar uma pessoa? É possível. Vai conseguir matar duas, três? Na quarta pessoa, alguém meteu um tiro na cabeça dele, legítima defesa. Lembra, o que a gente está falando aqui é punição, é diferente de legítima defesa. Qual foi o vídeo que eu detalhei isso mesmo? Acho que foi naquele sobre o erro na ética argumentativa, em que eu explico exatamente esses dois tempos, né? Você tem um tempo que é no momento em que você está sendo agredido. Nesse momento é seu direito usar o mínimo de violência necessário para deixar de ser agredido, para acabar com a agressão. E o mínimo de violência necessário nesse momento pode ser matar a pessoa, não tem nada que impeça isso, é perfeitamente dentro da ética libertária. O meu ponto é que, num segundo momento, depois que acabou a agressão, a pessoa roubou a sua televisão, fez o que tinha que fazer, te deu um soco, acabou, você não está mais sendo agredido. Agora você busca reparação por uma agressão que aconteceu no passado. A coisa muda de figura. Agora você vai procurar a sua agência de segurança privada, e essa agência de segurança privada, pelos motivos que eu mencionei, vai acionar o cara, vai tentar pegar o cara, mas provavelmente isso vai se resolver
em indenização, não em outro tipo de punição. Enfim, eu estou ciente até que eu não sou a única visão disso no meio libertário. Tem gente que acha que tem que ter prisão perpétua, tem que ter pena de morte. Como eu expliquei, eu acho que isso seria economicamente inviável. Não é que não possa acontecer. A ética libertária fala que é seu direito, sofrida agressão, responder a essa agressão com uma violência restitutiva. Agora, exatamente o quanto de violência restitutiva é um assunto ainda em aberto, discutido, como você resolve a restituição de crimes. Eu acho que é muito importante você ter um mecanismo que garanta essa restituição de crimes, essa violência restitutiva, de forma... como é que eu vou colocar isso? De forma que não descambe para a violência absoluta. Como eu já expliquei em alguns outros vídeos, se você faz justiça com as próprias mãos, você vai lá e pega a sua televisão que foi roubada de volta, você bate na pessoa que bateu em você, existe a chance, não é certeza, tá? Mas existe a chance dessa pessoa achar que a sua restituição foi maior que a violência original. E nesse caso, ele passa a ter agora direito de restituição violenta contra você. E isso vai descambar em violência sem fim. Cada um vai ter mais e mais violência. Enfim, fechando aqui o livro do Michel Foucault, é interessante, traz essa série de aspectos sobre o devido processo legal, a questão da punição. É realmente um livro interessante. Quem tiver algum tempo e não tiver nada para fazer, eu recomendo que leia. Mas é um livro superestimado, tá? Não é essa coisa toda que o pessoal de direito ama falar do Foucault, ai meu Deus, enfim. Mas vale a pena dar uma olhada nas histórias. E só um parênteses, assim, uma observação. Um cara que viveu na mesma época dele e era um antagonista dele era o Habermas. Você já deve conhecer o Habermas, é o cara que... socialista também, tá? Socialista igual o Foucault. Cara, século passado a maior parte do pessoal era sócia. Fazer o quê? O pessoal da escola austríaca era a minoria absoluta. Enfim, o Habermas foi o cara que começou com a ideia da ética argumentativa. Na verdade, o que o Habermas fez foi justamente a questão da argumentação. Sabe aquele primeiro passo da ética argumentativa? Quem já viu o meu vídeo sabe como é que é. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Peraí, rapidinho, só um segundinho, já está entrando aqui já. Ok, esse primeiro passo aqui do meu vídeo sobre ética argumentativa é justamente essa parte aqui que uma afirmação só pode ser contestada com um argumento, e se você disser outra coisa, isso daí na verdade cai numa lógica circular, né? Numa lógica autorrefutativa. Se alguém falar alguma coisa, argumentar alguma coisa contra isso, automaticamente ele está usando um argumento, então isso reforça a veracidade desse argumento. Então isso é o princípio da ética argumentativa. Esse trechinho aqui, essa pequena parte aqui, na verdade não é do Hoppe, tá? Essa parte aqui é do Habermas. O Hoppe pegou isso e evoluiu, e aí chegou em toda a parte de autopropriedade, propriedade privada, coisa e tal, em toda a justificativa disso daí. Mas então, voltando aqui à nossa história, o Habermas e o Foucault eram brigadinhos um com o outro. Os dois socialistas ficavam brigando um com o outro. Inclusive, parece que haviam marcado um debate ao vivo para ser feito nos Estados Unidos, mas aí em 1984 o Habermas morreu.
O Habermas, né, teve um problema, ele morreu de AIDS, na verdade, mas pra você ver como é que é uma coisa recente, né? Ele morreu de um negócio, uma doença, um problema atual. E aí não teve essa grande briga dele com Habermas, mas eles eram, digamos, antagônicos nisso daí, ficavam discutindo, porque o Michel Foucault ele tinha aquela visão mais da estrutura de poder baseada na força, né, na energia que ele chamava, e o Habermas tinha mais essa questão do comportamento humano, da estrutura de poder, como uma consequência social. No final das coisas, nenhum dos dois estava 100% certo, acho que só... Mas o lado do Habermas, pelo menos, pôde ser corrigido, né? O Hoppe fez isso muito bem, evoluindo a teoria do Habermas e chegando na ética argumentativa. Paulo, obrigado aí pela contribuição, viu? Grande abraço. Então... sim, eu tô vendo alguém comentar aqui, mas o Foucault, sim, ele era abertamente homossexual, ele tinha um parceiro na época, isso não tem nada a ver com nada, evidentemente, né? Pelo amor de Deus. O cara, sem dúvida alguma, era alguém muito inteligente, coisa e tal. Eu discordo da maior parte das ideias dele, mas, enfim. O que eu critico nele era mais essa questão de ser um bom vivant. Ele era, na verdade, um Chico Buarque da vida, lá da França, e por isso era tão respeitado pelo pessoal aqui do Leblon, né, do pessoal do Leblon. Enfim. Bom, pessoal, basicamente a parte do livro era isso daí que eu ia falar. Eu não sei se tem mais que falar mais alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu tenho mais... L de Libertário está perguntando se a punição é financeira, quer dizer que existe valor calculável para uma vida? É lógico que não existe isso. Tanto não existe que prisão também não resolve isso. Nada resolve uma vida tirada. Isso é o tipo do argumento que, ok, eu concordo, dinheiro não paga um assassinato, uma vida, mas prisão também não paga, nada paga. Não adianta sair por aí porque nada paga. Mas espera aí, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Rapidinho, deixa só eu preparar aqui. Isso, site Visão Libertária. Vocês sabem, né? Todo mundo já deve ter contribuído, já deve ter visto o site, tem as notícias nossas aqui. Quem quiser enviar uma matéria, sugerir uma notícia, é só copiar a notícia aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui, pegar alguma coisa no G1 só para a gente ver. O governo quer mais autonomia. Isso não é uma pauta muito legal para o Visão Libertária, mas enfim. Ou não, né? De repente até tem, né? Você bota o link da notícia aqui, ele vai puxar para vocês algumas fotos do artigo. Você pode também arrastar uma outra foto, botar alguma coisa aqui. Eu gostei dessa foto do Paulão aqui, vou dizer aqui que isso é sobre socialismo e o que mais? Executivo, judiciário e políticos. Pronto, beleza, eu vou registrar isso daqui. Isso daqui entra como uma pauta aqui no Visão Libertária. Então agora, dentre as várias pautas que tem aqui, apareceu essa pauta que eu cadastrei. Isso aqui tem uma chance grande. Muita gente me manda notícia por e-mail, manda notícia como comentário dos vídeos. Gente, eu sei que isso soa meio antipático, mas eu não tenho tempo de ver essas coisas todas. No site eu consigo organizar isso direitinho, porque aí o pessoal que escreve as matérias já entra por aqui, já pode fazer um artigo a partir dessa pauta e coisa e tal. O pessoal já vai votar aqui, olha, gostei dessa ideia aqui, essa ideia aqui também eu gostei, ou essa outra aqui eu posso não gostar, posso marcar uma outra coisa aqui, tem gente que já votou aqui, ó. Então aqui a gente tem uma organização para o pessoal escolher as pautas que vão virar artigos no Visão Libertária. Aqui nas matérias, como eu já falei para vocês têm a opção aqui agora do aprovar, em que, tá vendo aqui, olha só, essa matéria aqui, ó, já vai rapidinho virar artigo, porque ela tá com mais do que 5 aprovos contra nenhum não aprovo. Então, isso aqui certamente já vai virar artigo daqui a pouquinho. Os que não têm a diferença de 5, acaba ficando mais tempo aqui, apesar de que pode ser que eu ache interessante e coloque também para aprovar. Tá? Então você pode entrar aqui e votar nas matérias que você acha interessante. As que tiverem melhor votação vão passar.
Uma outra coisa interessante, você pode entrar aqui agora e entrar, comentar aqui no artigo. Então repara que aqui nesse artigo o Dove Bitcoinheiro já botou alguns comentários aqui, o Gaijin também já retornou aqui, já respondeu, coisa e tal. Isso então é um padrão, tá? Você pode agora em qualquer matéria aqui do site, se você gostou do texto, mas acha que podia falar sobre XYZ, pronto, você inclui um comentário aqui, pode depois remover o comentário, se for o caso, editar ele. Mas enfim, isso daí é a ideia. Então esses artigos aqui, quando ficarem prontos, o pessoal que quiser narrar os artigos pode vir aqui, ó, matérias, narrar. E aqui a gente tem as narrações todas aqui. Você pode incluir uma narração num desses itens aqui. No final aqui do artigo, ó, tem um espaço aqui. Aqui tem a narração das outras pessoas. Então aqui tem narração do primo do Daniel Fraga. Deixa eu ver como é que tá a narração dele, se tá legal. Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Luiz Edilé, escrito por Bruno Roden, com a ajuda de Peter Turgunier. Então, entenderam? Vocês podem, e aí, para você trazer aqui, é só você arrastar o seu arquivo .wave ou .mp3 para essa área aqui e clicar em incluir narração, e você vai entrar nessa lista aqui também. Lembra que isso daqui não dá garantia de que eu vou usar a sua narração, tá? Ou seja, eu vou dar uma olhada nela, vou ver se eu gostei. Se eu gostar, a melhor narração que tiver aqui é a que eu vou usar. Como tem um pessoal com uns microfones profissionais, então já adianto. O pessoal que não tem um bom microfone, infelizmente, hoje em dia está complicado, viu? Porque as narrações estão muito profissionais mesmo, né? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu mostrar aqui para vocês, mas basicamente é isso daí mesmo, tá? O site está evoluindo, tá, gente? Devagarzinho, ainda falta muita coisa ainda para melhorar nele, eu concordo, ainda está lento para carregar, ainda tem muita coisa assim, mas é bacana. Mas vai melhorar, vai chegar lá num ponto legal, gente, pode ter certeza. Natan Fragoso, 2 euros. Obrigado, Natan. O cara da foto que eu uso é o... Não, a foto que eu uso é minha mesmo, cara. Dizem que eu pareço muito com o meu primo, o Ivan Turguniev. O Ivan Turgenev. Enfim, esse meu primo, ele é um dos expoentes do niilismo, que em termos de filosofia de vida é a minha filosofia. Ou seja, no final das contas, nada importa de forma objetiva. A gente está aqui só pelo passeio mesmo, pela vida, mas isso não quer dizer que a nossa vida não seja importante, que a gente não deva fazer as coisas corretas, fazer as coisas direitas. E, olha, o Dove não, cara. O Dove tem um bom microfone. O Cassina Mateus está dizendo que o Dove monopoliza as narrações. E não, tem outras pessoas com narração com microfone tão bom quanto. O Leafar, poxa, fez um vídeo excelente esses dias, tem outras narrações dele. Agora, o problema todo, gente, é que o microfone faz uma diferença danada. Infelizmente, a verdade é essa. Se você usa... Alguns celulares têm um bom microfone, tá? Você usando o próprio microfone do celular... Então dá para gravar legal, dá para gravar bacana. Mas nem todo celular também tem bom microfone, tá? Tem celulares que são meio ruins. E principalmente é muito mais difícil você gravar com qualidade no celular do que num microfone profissional. Tem microfones baratos, gente. Tem microfones aí na faixa de R$60. Eu sei que, né, não é de graça, né? Mas enfim. Acho que vale a pena. Enfim. Mas eu vou atender a galera, vou pegar um pessoal de vez em quando vou pegar um pessoal com microfone menos digamos, top para puxar a narração das pessoas. Vamos lá, para a gente não desestimular todo mundo. Teve muita gente boa que deixou narração nos vídeos lá, tá? E
E realmente o problema, eu só não, a voz da pessoa é boa, a impostação dela é bacana, só que realmente a qualidade do áudio fica a desejar. E, gente, é aquele negócio, quando você ouve a sua gravação no seu celular, não aparece tanto. Mas quando eu faço a montagem toda aqui e boto no vídeo, coisa e tal, e vai no YouTube, cara, faz uma diferença enorme. Ruído de fundo, esse tipo de coisa não pode ter. Ah, Renato Alexandre Amaral, obrigado aí pela contribuição. Remember, the 5th of November. Hoje é o dia de Guy Fawkes. Vocês conhecem essa história, né, do V de vingança, né? Na verdade, essa história é baseada num caso real que aconteceu na Inglaterra, no 5 de novembro. Lá o pessoal gosta mesmo dessas coisas. Mas, assim, o cara não era tão anarquista assim não, tá? Essa briga do Guy Fawkes era mais a questão da época que a Inglaterra estava na dúvida, estava na briga, né, entre a religião católica e a anglicana, que é a protestante, que é válida lá na Inglaterra, e aí ele tinha um plano para explodir o parlamento lá, explodir o negócio, mas enfim, era muito bacana. A história é muito bacana do cara. Ele é muito menos anarquista do que o pessoal gosta de falar. Não é que ele quisesse acabar com a monarquia, ele queria a volta do catolicismo, né? Não era um negócio tão assim. Mas enfim. O pessoal está perguntando aí se Peter Turguniev é meu nome de verdade. Não, não é meu nome de verdade. Isso é um pseudônimo que eu uso. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas vale a pena repetir, porque sempre tem alguém que não conhece. Enfim, eu tenho uma carreira profissional, eu sou relativamente conhecido na área que eu atuo. Então, quando eu comecei o canal, eu tinha um certo receio de que se eu usasse o meu nome real, eu ia acabar perdendo clientes, perdendo negócios, esse tipo de coisa. Então eu optei por usar um pseudônimo. Como eu também sou advogado, eu sei que eu não posso usar anonimato total, porque isso seria uma violação aí das regras. Mas pseudônimo não é anonimato. Então eu mantenho o meu pseudônimo do Peter Turguniev. Hoje em dia, cara, faz pouca diferença. A maior parte dos meus clientes já conhece o canal, já sabe da minha militância anarcocapitalista. Então, no final das contas, isso faz pouca diferença hoje. Eu só não revelei ainda o meu nome e meu rosto por uma questão de jogada de marketing, tá? Não vou enganar vocês não. Em algum momento aí do futuro, eu vou fazer uma jogada de marketing, vou aparecer com o meu rosto feio e falar meu nome real. É uma espécie de, talvez quando 50 mil inscritos, né? Pô, galera, o meu canal já tá com quase 40 mil. Vocês podiam dar uma força aí pra gente fechar 40 mil inscritos agora nesse mês. E é possível que até o carnaval do ano que vem eu já vou estar com 50 mil inscritos. 50 mil inscritos, eu mostro o meu rosto, faço uma live ao vivo com a minha cara mesmo. Vai ser muito engraçado. Deixa eu ver o que mais aqui de pergunta que tem aqui. Pseudônimo virou meio que um padrão na internet, né? Eu acho que é um padrão bacana, uma coisa que faz sentido. Tanto que lá no site Visão Libertária, eu acho que o padrão é pseudônimo. Se eu for convidado para algum programa grande, eu abriria mão do anonimato? Sim, hoje, como eu falei, hoje em dia eu só não abro direto porque é aquele negócio, né? Agora que eu já fiz esse tempo todo como pseudônimo, eu acho que vale a pena explorar isso para gerar um hype aí para algum vídeo meu. Então, não, nem vou esperar 1 milhão de inscritos, não, isso tá botando 50 mil inscritos, eu já fico satisfeito, já dá pra gente começar a brincadeira. Então, de qualquer forma, é isso daí, ou seja, eu não teria problema nenhum de mostrar meu rosto hoje, eu só estou esperando um momento interessante economicamente, em termos de visualização. Economicamente não em termos de dinheiro, porque o canal não dá dinheiro para mim, mas enfim. O Daniel Bruno está perguntando se eu já perdi cliente por isso. Não, mas eu já ganhei, tá? Já teve gente que
me contratou especificamente porque descobriu que eu era ligado, que eu era a pessoa, coisa e tal, e correu atrás de me contratar. Bom, pelo menos assim, eu não perdi que eu saiba, né? Eu posso ter perdido sem saber, né? Às vezes a pessoa não te chama, você não fica sabendo, né? Por que ela não te contratou, mas enfim. O negócio do anonimato é que dá um certo charme também à coisa, né? Mas é meio cansativo também. Enfim. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Punição do mendigo assassino. A punição do mendigo assassino vai ser ficar devendo dinheiro. Como eu falei, gente, olha só, presta atenção. Hoje em dia você tem a cadeia, né? O que é a cadeia? O cara vai ficar preso numa cela sem contato com ninguém. O que é a punição libertária por excelência? É o boicote. O cara vai continuar vivendo lá, mas ninguém vai fazer contato com ele, ninguém vai dar nada para ele, ninguém vai ajudar ele, vai comprar coisas dele. Então, de certa forma, é uma cadeia que o cara tá. Você está colocando o cara numa cadeia. Então, não deixa de ser uma punição tão ruim quanto, ou tão grave quanto esse tipo de coisa. Deixa eu perguntar. E o Flamengo? Não, cara, o Flamengo tá bem, cara. Olha só, eu sou vascaíno, sinceramente, a minha preocupação é o Vasco. Tô super satisfeito que o Vasco tá longe da zona da degola esse ano. Mas assim, fazendo uma avaliação objetiva hoje do Flamengo, eu acho que vai ganhar, cara. Vai ganhar tudo. Do jeito que tá o time, pô, massacrando todo mundo aí. Eu tô torcendo para perder pro Vasco, né? Eu até tenho que confessar para vocês que eu acalento o sonho do Vasco dar um sacode no Flamengo antes da decisão da Libertadores, o Flamengo ficar tão abalado que perde a Libertadores. Isso seria o top para mim, mas sinceramente, sendo objetivo, olhando a coisa de forma fria, eu acho que o Flamengo já ganhou tanto o brasileiro quanto a Libertadores. Vamos ver como é que a coisa anda. Se eu participaria do Flow Podcast. Olha, o Flow Podcast, sim, eu participaria. Eu só gostaria de fazer isso depois de já ter aberto a minha identidade, porque eu entendo que o formato do Flow eu não poderia ir anônimo, certo? Eu teria que ir fisicamente lá. Não tem problema nenhum com isso, poderia ir sem problema. Mas como eu disse, eu quero aproveitar esse charmezinho aí do pseudônimo por mais um tempo, pelo menos. O que mais que tem de pergunta aqui? Crime físico irreversível, como seria a punição? Eu já expliquei. Crime físico irreversível não tem nenhuma punição que seria adequada. Por isso, eu acho que a indenização é tão adequada quanto qualquer outra punição. Pelo menos a vítima, recebe alguma coisa, né? Ao contrário da punição atual, que a vítima acaba ficando do mesmo jeito, sem nada, né? Refutando o Pirula, que falou merda sobre desigualdade e pobreza. Cara, o Pirula é muito cansativo, cara. Sinceramente, eu não tenho vontade, não. Pode ser, de repente eu faço algum prêmio Senhor Bovino Gadoso com ele, alguma coisa assim. Peter, você já viajou para um país liberal economicamente como Austrália ou Nova Zelândia? Cara, o país mais liberal economicamente que eu já viajei foi os Estados Unidos. Então, eu não sei se Austrália e Nova Zelândia são tão liberais assim não, tá? São um pouco mais liberais, mas não chega a ser assim, classificar como liberais. A minha visão, cara, é que com todos os defeitos do mundo, com todos os defeitos que existem, os Estados Unidos ainda é o país mais liberal que nós temos no mundo hoje. Então, essa é a minha visão da coisa. Para quem é anarcocapitalista, vale a pena estudar direito? Eu acho que sim. Talvez o curso de direito que você tenha hoje aqui no Brasil, aqui em Banânia, não seja o ideal, porque o curso de direito hoje em dia é basicamente uma imersão em positivismo. Você vai mergulhar a cabeça em positivismo, né? Muito pouco sobre hermenêutica, sobre interpretação de norma, sobre resolução de conflito, muito pouco sobre qualquer coisa. Jusnaturalismo, eu acho que eu ouvi a palavra jusnaturalismo assim, en passant, no início do curso, introdução do direito, depois nunca mais falaram de jusnaturalismo. Então, assim, eu acho que o formato
do curso de Direito hoje no Brasil não é o ideal, mas isso não quer dizer que o advogado não seja importante no Ancapistão. Pelo contrário, no Ancapistão vai se precisar muito de advogados, porque lembra, você vai continuar tendo empresas de segurança, tribunais, tudo isso é muito difícil. A pessoa, aquela ideia da especialização de funções, né? A pessoa está acostumada na tarefa dela, de repente ela precisa responder alguma coisa na justiça. É importante ter alguém que tenha capacidade de fazer isso. Enfim, ranking de liberdade econômica sobre a Nova Zelândia, diz que ela está lá no topo. Concordo, é verdade, mas tem umas coisas na Nova Zelândia. Me mostraram um artigo outro dia dizendo que é proibido ter jardim na Nova Zelândia. Vocês sabiam disso? Você precisa de licença do governo para plantar rosa na frente da sua casa. Mas enfim, esse tipo de coisa todo Estado é, em última análise, socialista, não tem jeito. É tudo um socialistão. O que você tem é coisas menos em alguns aspectos e mais em outras. Em caso de não poder indenizar financeiramente, qual seria a opção para a solução? Seria o boicote e ficar devendo. Ou seja, a pessoa ela vai ficar devendo aquele dinheiro. No momento que ela conseguir alguma coisa, conseguir comprar alguma coisa, ela automaticamente iria ter que pagar aquela indenização dela, né? Lembra que justiça privada é muito mais ágil do que justiça pública, então você teria uma chance muito melhor de ter uma compensação real. Deixa eu ver, vítimas do incêndio do Flamengo. Pois é, um absurdo esse negócio, né? Eu, sinceramente, eu não gosto de falar muito de processos que estão em andamento e eu não tenho muito conhecimento, porque até da minha experiência sempre tem muito mais informação no processo do que o leigo, o cara da televisão, qualquer um saiba. Então, realmente é uma coisa complicada dar opinião sobre isso daí. O que eu posso dizer como pessoa, eu acho realmente que foi um absurdo aquela questão dos jovens lá no Flamengo. Eu não seria tão rápido em criticar o Flamengo, porque eu duvido muito que as condições no Vasco, no Fluminense, no Botafogo sejam muito melhores do que isso, mas enfim, o fato é que aconteceu lá no Flamengo. Então, isso daí é um ponto importante. Se eu acredito no estopel, não, lógico, eu acho o estopel muito interessante. Eu considero que o princípio do estopel é absolutamente válido. Essa é toda o centro do meu vídeo, onde está o erro na ética argumentativa. É justamente na interpretação do estopel. Depois dá uma olhada nesse vídeo meu lá, tem uma ideia muito bacana, porque, lembra, o estopel refere-se à intenção, não refere-se à ação concreta. Então é muito importante levar isso em conta. Será que a Suíça é o país mais liberal do mundo? Pois é, esse tipo de coisa é muito complicado de você dizer, porque vai estar sempre na forma como foi medida esse índice de liberdade, né? Então eu acho que realmente é complicado isso. O que eu acho da LGPD? A LGPD é uma lei que está dando muito dinheiro para um monte de gente aí. Eu acho bacana isso. Fico feliz pelo pessoal que está ganhando dinheiro com a LGPD. Mas a minha visão principal é que quem tem que se preocupar com a privacidade do seu dado é você mesmo. Você tem que tomar cuidado com isso, porque no final das contas a principal proteção é a autoproteção e contrato, muito mais do que qualquer coisa. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de pergunta. Direito marítimo, como fica no Ancapistão? Na verdade é muito mais simples. O direito marítimo hoje já é muito uma antivisão do que é um Ancapistão, tá? Direito marítimo, a gente está falando aqui de direitos em águas internacionais, tá, gente? Então, assim, em princípio, hoje tem um negócio de vale a lei do navio, da bandeira do navio, não sei o que lá. Mas no final das contas é o caso do direito internacional. Você tem decisões que levam em conta estruturas de direito, estruturas positivistas diferentes. É basicamente o que você vai ter no Ancapistão, é o que você já tem hoje no direito internacional. Quando o juiz vai julgar isso, ele vai levar em conta leis tanto do país de origem quanto do país de destino,
país mais próximo, esse tipo de coisa. É exata mesma ideia da empresa de segurança privada. Você tem a empresa de segurança privada, ela vai considerar, na hora de julgar um caso concreto, a lei da agência de segurança do acusador e a lei da agência de segurança da vítima. É isso que eu falo, que o conceito de direito dentro do anarcocapitalismo é muito mais simples do que muita gente julga. Coisa de tipo, não, não tem lei, que absurdo. Não tem nada disso. Tem lei sim, só que é a lei privada, é a lei que você aceita voluntariamente na hora de fechar os contratos, né? E, gente, não tenha dúvida, as coisas estão migrando para isso, porque hoje em dia já é muito comum você ter negócios com outros países. Olha só, o pessoal que está mandando dinheiro aqui no Superchat, isso vai bater lá no Google, do Google vai vir para mim, para minha conta. A gente está falando aqui, tem gente da Europa mandando dinheiro para o Google que vai cair na minha conta aqui no Brasil. A gente está falando de 3 países diferentes. Imagina se acontecer um problema nisso daí, ou seja, alguém achar que querer de volta a doação, ou o Google não me pagar, ou alguma coisa assim. Não tem como resolver isso com positivismo. Já é uma realidade hoje, todo mundo faz negócio com o mundo todo, em um monte de situações. Eu tenho uma empresa que é do tamanho de uma bosta de cachorro, e eu faço negócio com gente no Vietnã, na Índia, não sei o que lá. E não tem jeito, cara. Direito positivista, nacional, acabou, não tem mais espaço para isso no mundo. Deixa eu ver qual mais. Por que você apoia... Deus me livre, Lula livre? Nunca. Eu já expliquei, eu sou contra a prisão para todas as pessoas, menos para o Lula e para a Dilma. E para quem votou neles também. Quem votou neles devia ter cadeia, prisão perpétua para todo mundo. É minha posição, já falei isso em vários vídeos. O que mais que tem de pergunta aqui? Câmaras arbitrárias é uma outra forma de você ver a justiça no Ancapistão. É basicamente a mesma coisa. Os tribunais privados no Ancapistão é o que se chama no direito hoje de árbitros, né? Tribunais arbitrais, esse tipo de coisa. Que mais aqui? Dicas para iniciar na programação. Cara, eu não sei, bicho. Eu vejo muita gente falando de Python e coisa e tal, mas eu tenho que confessar para vocês que pode ser que seja só coincidência dos projetos que eu pego, mas eu ainda vejo Java com muita força. E o que eu recomendo é JavaScript. JavaScript é uma coisa que, caramba, tem que saber React, tem que saber Angular. Não tem jeito. Isso, cadeia pro Lula, estuprador menos. Lula sim, cadeia, perpétua. Quem votou no Lula tem que ter cadeia perpétua. Que mais? Uma propriedade privada pode chegar perto de ser um Estado? Não, porque ela é voluntária, né? Ou seja, você tem um contrato, a pessoa foi morar naquela propriedade privada, ela precisa assinar um contrato lá. Se a pessoa foi morar na propriedade privada e não assinou contrato, então cabe uso capião. A pessoa não ela tem direito àquela terra em que ela está vivendo dentro da propriedade de outra pessoa. Se não tiver contrato, vale uso capião. Deixa eu ver o que mais. Se eu acredito em determinismo geográfico. Eu não acredito em determinismo geográfico, tá? Eu não acho que uma coisa é necessariamente determinante para o resultado. Eu acho que existem fatores que influenciam no resultado. O que eu quis mostrar no vídeo da África é que certamente houveram esse tipo de fatores geográficos lá. Não foi o único fator, evidentemente não foi o único, mas foi um dos fatores que certamente pesou para isso. Perpétuo e chicote, para o Lula, sim. Lula, Dilma e quem votou nesses dois. Direito empresarial, teoria de comércio da empresa. Pois não, olha só, tem todo um direito empresarial nacional. Esse, para mim, não fede nem cheira, não serve para nada. Agora, hoje em dia, cada vez mais, você tem negócios internacionais. Então, você já vive no Ancapistão nessa situação. Você já tem
negócios, já segue lei privada, já segue múltiplos tribunais. Quando você faz negócio com o exterior, não tem diferença nenhuma, não muda nada. O que mais que tem aqui? Pessoas com deficiências. Olha, quem iria assistir essas pessoas são os familiares delas, exatamente como é o que é hoje. Não tem nenhuma diferença, né? Hoje, uma pessoa deficiente, se não forem os parentes dela cuidando, babou, meu amigo. ANCAP BR, jogos mortais no Ancapistão, é possível? Olha, é o que eu falo. Lembra que os princípios da ética libertária, eles são válidos em qualquer momento. Então, em tese, é possível alguém assinar um contrato do tipo: eu aceito participar dos Jogos Mortais da vida. Jogos Mortais, para quem não lembra, é aquele filme que tinha... Como é que era a história mesmo? Entravam 12 casais, ou 24 jovens, um de cada distrito. Não era isso a história? E aí só saía um vivo. Aquela pessoa tinha que matar os outros todos e coisa e tal. Enfim, em tese, você pode fazer um contrato desse tipo. Só que você não pode fazer um contrato desse tipo sem cláusula de saída. Então, no momento que a pessoa está lá no meio e ela falar: olha, eu quero rescindir o contrato, ela tem que ter esse direito. Ela pode ter que pagar uma multa, ela pode ter alguma coisa assim, mas não pode ter contrato para vida eterna. Não existe isso. O direito libertário garante, a ética libertária garante que você sempre tem que ter uma cláusula de saída do contrato. A questão do canal de informática tá parado. Cara, o problema é o seguinte: o YouTube, cara, ele tem uma, assim, é impressionante. Você sabe que aqueles vídeos que eu tenho lá no canal, eu dou aula sobre aquilo, eu faço curso, dou palestras em empresas sobre aquilo. E, cara, eu cobro uma grana negra para falar aquilo. E eu fico até sem jeito de falar: a gente tem de graça no YouTube essa palestra minha que eu tô dando aqui, essa aula que eu tô dando aqui, tem de graça no meu canal. Mas, enfim, fazer o quê, né? Realmente o que dá Ibope no YouTube é política. Então eu meio que conformei com isso. O canal vai ficar lá, talvez mais dia, menos dia eu fale alguma coisa lá, faça um vídeo diferente. Mas eu não vou investir muito nisso, até porque não tem tanta demanda. E a área de informática também é uma área que ela cresce muito rápido, ela muda muito rápido. Então... esse tipo de coisa, né? Enfim. Quem apoia o canal pode trocar uma ideia com você. Em grupos do Telegram não, mas tem o Discord dos patrocinadores. Todo dia eu bato papo no Discord dos patrocinadores com o pessoal lá, a gente troca ideia, eu mostro os vídeos antes de postar no canal. Então quem apoia o canal, mesmo com R$1, pode entrar lá no Discord dos patrocinadores e bater papo comigo a qualquer momento. É lógico, olha só, eu não vou estar disponível 24 horas por dia, tá? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas se o pessoal botar a pergunta lá, eu vou responder em algum momento, esse tipo de coisa. Cassino, eu tô vendo a sua proposta aqui para um debate e entrevista, mas, cara, eu tô muito ocupado, bicho, eu tô com muita correria aqui, eu realmente vou ter que deixar passar essa. Mais pra frente a gente faz, beleza? O Cassina Matheus, ele tem um canal dele, gente, eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá, dão uma checada no canal do cara, é muito legal. Aliás, lembrando disso, tem uma outra pessoa também que eu tenho que fazer, só um segundinho aqui, eu tenho que fazer uma divulgação aqui, rápida, que a pessoa me pediu e realmente eu estava já esquecendo. Deixa eu só pegar os dados direitinho aqui para não... Pessoal que é do Rio de Janeiro, vai ter um evento no dia... Que dia que é o evento? (16/11). No dia 16 agora, às 14 horas, no centro do Rio de Janeiro, vai ter um evento. Deixa eu botar aqui a parada do evento aqui para vocês darem uma olhada. É Palestra Libertária, o nome do evento. O palestrante principal é o Paulo Cogos. E a palestra vai ser sobre o esquema Ponzi da Previdência
social. É um tema bem legal. Infelizmente eu não vou poder ir, eu até gostaria de ir nesse evento, mas eu dia 16 vou estar aqui em Brasília, então não vou ter como participar desse evento. Mas quem tiver interesse aí, eu recomendo, é um evento muito bacana. Eu acho muito legal esses eventos assim no Rio de Janeiro, na verdade no Brasil todo, eu acho que vale muito a pena para a gente ir divulgando isso daí. Quem puder ir, o site é esse daqui, ó, palestralibertaria.com. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, pessoal, olha só, já deu 9 horas, eu não gosto de live com mais de 1 hora, é uma coisa que eu não gosto como ouvinte, como quem vê isso daí, então eu também prefiro não fazer lives que duram muito tempo. Eu vou então agradecer aí a participação de todos vocês aí nessa live, muito obrigado a todo mundo que contribuiu. E estamos aí, não deixe de ver lá o canal. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.